Cara, e o Tottenham, hein? O Tottenham queria a contratação do Rodrigo, não deu certo. Queria contratar o Savinho e parece que o negócio não avançou mesmo. E agora o clube inglês, o clube de Londres, está mirando a contratação do Lucas Paquetá do West Ham. O jogador que teve o seu nome envolvido nas últimas temporadas com manipulação de resultados na Inglaterra, teve uma ida para o Manchester City prejudicada e muita coisa por vazamento de informações, chegou a ficar fora da seleção brasileira pelo seu nome estar envolvido em tudo isso. Agora que foi inocentado, começa a ser especulado em vários lugares. A Rádio Talk Sports falou sobre o interesse ali do Tottenham no jogador, mas o The Guardian, por exemplo, publicou que o Crystal Palace, que o Manchester City tem interesse em contratar o brasileiro. E aí eu te pergunto, o que fazer no lugar do Lucas Paquetá? O cara estava simplesmente desacreditado por todo mundo, muita gente dizendo que ele ia ser banido e o West Ham bancando o cara, colocando ele para jogar, dando apoio moral, psicológico para o jogador, pedindo para ele ser forte, aguentar todo o processo, e agora ele foi inocentado, com muita gente acreditando que ele seria banido, que não tinha mais chance para o Paquetá. Virou piada, virou um paquebete nas redes sociais. Eu tô mentindo? E aí, você vai abandonar um clube que te deu esse suporte? Por outro lado, você vai seguir na Inglaterra com tudo que aconteceu com a FA? E não é acusação, não é investigação, isso tem que ser feito mesmo. A gente está falando aqui do problema que são os vazamentos de informação que várias vezes prejudicaram o jogador. A não ida para o Manchester City, cara, atrapalha muito a carreira de um cara. Por mais que a gente queira fingir que isso não existe, a grife é real. O cara jogar no West Ham é uma coisa, jogar no Manchester City é outra completamente diferente. E é por isso que eu penso que pro Lucas Paquetá deixar o West Ham para ir pro Tottenham é uma decisão bem questionável, sabe? De repente, se fosse pro Manchester City, porque não foi naquele momento e vai agora, beleza, mas se trocar o West Ham pelo Tottenham, tem tanta diferença assim? Tudo bem, o Tottenham faz parte do Big Six, é um clube maior, mas e a gratidão ali pelo West Ham, por todo o apoio que você recebeu? Entende? A gente não sabe o que acontece nos bastidores, pode ser que até o West Ham queira negociar o jogador para ele viver novos ares, mas eu, se fosse o Paquetá, eu sairia da Inglaterra. Mas se eu não puder sair da Inglaterra, então, cara, eu fico no West Ham, a não ser que seja para um gigante mesmo, um City, um Arsenal, sei lá, um Manchester United, um Liverpool, né? Mais difícil a gente imagina isso, mas para ir para um Tottenham, para ir para um Crystal Palace, aí eu não vejo sentido algum, mas eu quero saber a sua opinião. Se você, no lugar do Paquetá, sairia do West Ham para jogar pelo Tottenham, você acha que é uma boa? Não, no fim das contas eu acho que o Tottenham não vai contratar ninguém mesmo, viu? Porque pelo tempo que ficou sem título, devia era ter segurado o som, que era a melhor coisa que os caras podiam ter feito ali. Essa é a realidade, mas quero saber o que você pensa, comenta aí, porque hoje a gente vai falar de muita coisa, viu? Hoje a gente vai falar dos gastos astronômicos do Palmeiras, tem saída do Flamengo sendo noticiada por jornalista de fofoca e muito mais coisas a gente vai falar aqui hoje, Copa do Brasil. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora para você dar uma moral pro nosso trabalho, projeto novo aqui no News Sport Clube, e eu preciso que você dê essa moral pra gente. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, porque isso apoia demais nosso trabalho. Esse canal aqui nem monetizado é, mas estou tratando ele com todo carinho e cuidado, porque é pra você, é nosso. Então fecha aqui comigo, se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário pro YouTube entender que esse vídeo aqui, ó, tá chamando muita atenção e que mais gente tem que vir pra cá, beleza? O Bayern de Munique e o Chelsea tentam chegar num acordo pelo Nicolas Jackson. O Chelsea gostaria de vender o atacante, mas ainda tá sem acordo, vê que a janela tá fechando e já tá cogitando um empréstimo com obrigação de compra. Alguns clubes estão de olho no senegalês de 24 anos, só que o Bayern de Munique é o principal interessado. Em 2024 e 2025, o Jackson disputou 37 jogos pelo Chelsea, sendo 31 como titular, marcou 13 gols e deu 6 assistências. O Upamecano pode trocar o Bayern de Munique pelo Real Madrid de graça. O zagueiro francês tem contrato com os bávaros só até junho de 2026 e o Real negocia para que o Upamecano assine um pré-contrato no final desse ano e se transfira na metade de 2026. O gigante espanhol, porém, tem a concorrência ainda do Paris Saint-Germain e do Manchester United, que também quer o jogador. Na temporada 2024-2025, o Upamecano disputou 38 partidas pelo Bayern de Munique e foi
titular em 36 delas. O zagueiro também representou a seleção francesa na Nations League em 4 jogos como titular, o upamecano que está com 26 anos, baita de um zagueiro. O Borussia Dortmund anunciou o zagueiro argentino Aaron Assemino. O jogador de 20 anos pertence ao Chelsea e vai ficar no Borussia Dortmund até junho de 2026. Ele é ex-jogador do Boca Juniors e disputou só um jogo pela equipe principal do Chelsea. E o Kobbie Mainoo pediu para o Manchester United para deixar o clube e o Real Madrid está acompanhando a situação de perto ali da joia inglesa. O volante de 20 anos está muito insatisfeito com a falta de minutos que ele tem recebido pelo Ruben Amorim. Ele ainda não atuou nessa temporada sob o comando do novo técnico e o United não trata o jogador como um cara inegociável. O Real Madrid aparece como um dos grandes interessados, mas essa não deve ser uma situação resolvida já nessa janela, já que é um negócio complexo e sim, podemos ter uma negociação pesada na janela de inverno. Cara, e o Palmeiras bateu o recorde de contratações e é o time que mais gastou em reforços na temporada de 2025 aqui no Brasil. A gente tá falando de 700 milhões de reais. Cara, o Palmeiras gastou quase 1 bilhão de reais para reforçar o seu elenco. O jogador mais baratinho que o Palmeiras contratou foi o Lucas Evangelista, lá do Red Bull Bragantino, e gastou 25 milhões de reais para contratar o Lucas Evangelista. É verdade que trouxe também o Bruno Fux, que foi por empréstimo, mas a realidade ali de gastar, de contratar, o mais barato foi o Lucas Evangelista e o mais caro foi o Vitor Roque, 155 milhões de reais, e tem bônus aí que podem deixar o jogador ainda mais caro. E aí você vê que agora tá chegando o Andreas Pereira, que foi uma paulada de 63 milhões de reais. A gente tá falando aqui de contratações como o Paulinho, que ele trouxe do Galo, por 114 milhões de reais, o Sousa, que veio do Nottingham Forest, por 90 milhões de reais. Cara, são reforços muito caros. O Palmeiras foi muito firme nessa janela. Aquele clube que contratava meio que tímido, vendo o Palmeiras, vendo o Botafogo irem atrás de reforços de peso, o Palmeiras resolveu que não. Nesse ano a coisa seria diferente, ia trazer jogador pronto e a coisa tá funcionando, velho. Olha o Flaco Lopes jogando com o Vitor Roque. Estão falando de um time que tá sem o Paulinho, que não deve jogar mais nesse ano, mas quando voltar é um cara de um projeto a longo prazo, vai ajudar muito o Palmeiras. Você tá falando de Paulinho, a gente tá falando de Andreas Pereira, a gente tá falando de Vitor Roque, a gente tá falando do Sousa, que joga muita bola, tem o Facundo Torres nessa brincadeira aí. Cara, são muitos jogadores bons, tá? E nesse ranking de quem mais gastou no futebol brasileiro em 2025, o Palmeiras lidera com 700 milhões de reais, o Botafogo vem logo em seguida com 665 milhões. E a gente tá falando do Botafogo que já tá fora da Libertadores e não deve brigar mais pelo título brasileiro. E em seguida o Flamengo, tá? Que gastou aí em torno de 277 milhões de reais. O Flamengo trouxe alguns jogadores mais baratos ali, porque realmente não gastou com contratação do Jorginho, do Saul, que apesar desses caras terem luvas, não foram investimentos tão pesados que o Flamengo fez. O Flamengo trouxe só o Samuel Lino aí, que já foi uma bala pesada, 25 milhões de euros, e a gente já sabe que isso significa muito. Mas o que eu posso garantir para vocês é o futebol brasileiro mudou de patamar. Ou Corinthians, São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense, Grêmio, Internacional, o próprio Atlético Mineiro, Cruzeiro se organizam, estruturam categoria de base, elaborem projetos melhores, cara, ou vão ficar muito para trás, porque Palmeiras, Flamengo e Botafogo vão desgarrar. Principalmente Flamengo e Palmeiras vão desgarrar se os outros clubes não se organizarem de verdade, cara. E o Cruzeiro está encaminhando a renovação de contrato com o zagueiro Fabrício Bruno. O jogador foi convocado para a seleção brasileira, está muito valorizado, está com 29 anos e tem contrato com o Cabuloso até o final de 2028, mas vai ter o vínculo ampliado, receber uma valorização salarial, obviamente, e o contrato dele deve agora ir até o final de 2030. E hoje tem Copa do Brasil e, irmão, é só jogaço, tá? A gente tá falando aqui que às 7h30 da noite tem Clássico Mineiro, Atlético Mineiro vai receber o Cruzeiro num jogão que, olha, não dá pra perder. E depois, às 9h30 da noite, a gente tem o Atlético Paranaense recebendo o Corinthians na Arena da Baixada e também
O Vasco recebendo o Botafogo no mesmo horário, aí você vai ter que escolher que jogo que você quer ver. Vasco e Botafogo, Atlético Paranaense e Corinthians. Eu vou de Atlético Paranaense e Corinthians, quero ver o que vai acontecer lá na Arena da Baixada. E você, que jogo vai ver? Quem vai ganhar? Quem vai passar? Comenta aí, quero saber sua opinião. O Tigres do México recusou uma proposta de 5 milhões e meio de dólares, 30 milhões de reais, do Santos, pelo volante Rômulo. O clube mexicano não pretende vender o atleta e a contratação do Rômulo foi um pedido pessoal do técnico Vojvoda, a diretoria do Peixe, pelo jeito a primeira frustração aí do argentino com o clube da Vila Belmiro. Aí eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora! E o São Paulo segue em busca de um centroavante depois da lesão do André Silva. O Gonzalo Lencina, do Tolima, é um dos centroavantes que é avaliado pela diretoria do São Paulo, e o Lautaro Dias do Cruzeiro foi oferecido e também está na lista do tricolor. O São Paulo ainda fez uma sondagem pelo Marcos Leonardo, do Al Hilal, que deve ser liberado pelo clube depois da chegada do Darwin Núñez lá na Arábia Saudita. Só que depois da consulta, o São Paulo já avaliou que vai ser quase impossível conseguir elaborar toda a engenharia que vai precisar fazer para uma contratação desse tamanho, com o atacante tendo um alto salário para os padrões do clube paulista e faltando uma semana para fechar a janela. Dificilmente o jogador de 21 anos vai vir para o tricolor. E a consulta que o São Paulo fez do jogador não deve evoluir para uma negociação. Ao menos não é o que se espera. E o Barcelona quer contratar o lateral direito Wanderson do Mônaco. O Barça tá de olho no brasileiro, mas para isso sabe que precisa negociar alguém. O Fermín Lopes interessa ao Chelsea e nomes como Casado e o Ronald Araújo também podem deixar o Barça nessa janela de transferência. Com pelo menos uma saída, aí o clube poderia se adequar ao fair play financeiro da La Liga, que é muito apertado para pensar em contratar o Wanderson. E cara, existe informação muito quente aqui de que o Matheus Gonçalves pode deixar o Flamengo para ir para o Al Ahly da Arábia Saudita por 50 milhões de reais. E aí você fala assim, nossa, beleza, que baita notícia. Qual é a fonte? A fonte é o Léo Dias, meu irmão. E aqui são duas coisas. O Léo Dias, já conhecido aí pelo mundo da fofoca, até estranhou o mundo da bola quando ele travou essa informação. Calma aí, cara, quem tem que falar disso é o Vene Casagrande. Mas é bom dizer que o Léo Dias é muito bem informado, tem os contatos por baixo dos panos, e se ele começar a dar furo de futebol, te cuida Fabrício Romano, te cuida Vene Casagrande, te cuida André Hernan, porque o André do Léo Dias, irmão, eu não sei como o cara arruma tantas informações assim, mas trouxe que o Matheus Gonçalves tá indo pra Arábia Saudita. Será que é real? Vai pra lá mesmo? O Léo Dias tem razão? É seu jornalista novo favorito agora? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui ansioso pelos jogos da quartas de final aí da Copa do Brasil. Não esquece do like no vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Fico por aqui, valeu e tchau, tchau.